Bom dia, pessoal. Estamos aqui começando o vídeo de número 36 da série do Setup JJ. Hoje nós vamos fazer algumas análises e apontar alguns triggers, né, de Petrobras, de Vale SA, do mini índice, do mini dólar e de Bitcoin no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem achar por bem seguir. Lembrando que nós tratamos sobre mercado financeiro, sobre leitura em geral, né, de livros e tudo, e sobre coisas pertinentes e positivas às nossas vidas e aos nossos crescimentos, evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não estou atuando como analista de valores, nem comercializando análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais e particulares que eu compartilho aqui para que todos nós cresçamos juntos. A tela do Setup JJ é essa aqui, no qual eu chamo ele de relógio suíço, onde o objetivo dele é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E se eu fizesse um slogan sobre o setup, seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas. A tela do setup é essa, né, simplificada, onde eu chamo de relógio suíço justamente por conta dessas engrenagens, desses indicadores que trabalham por si só ou harmonicamente uns entre os outros, com várias estratégias de entrada, de stop, loss, de stop gain, tá? Onde já existem aqui para trás mais de 30, mais de 30 vídeos, né, disponíveis explicando como foi desenvolvido cada um, como foi feita a calibragem de cada um, os cálculos, para que serve aplicações, triggers e por aí vai. Deixando aqui principalmente a mensagem, pessoal, de que a principal peça de qualquer setup existente somos nós mesmos, tá bom? Por isso, cuidar da gente mesmo é de vital importância para vitória consistente nos mercados financeiros e na vida. Então vamos lá em frente. Hoje nós vamos analisar, como falado no começo, essas empresas aqui no Setup JJ. Então vamos para a análise de PETR4, Petrobras, ações preferenciais nominativas no Setup JJ. Mais uma vez eu deixo essa tela aqui da dinâmica de Fibonacci, tá bom? Onde aqui a gente aponta os prováveis caminhos, né? A partir dos níveis do Fibonacci, desenvolvido pelo chefe, pelo Marco Rossi. E quem achar por bem, que dê uma pausa aqui no vídeo para tirar um print, porque geralmente todos nós temos isso aqui impresso e colado na mesa nossa de trabalho, tá? Para lembrar e nunca esquecer. Petrobras, o gráfico mensal é esse aqui, né? A gente observa que a gente está em topo histórico, né, pessoal? Nessa semana, nesse mês aqui, a gente pode ver que está se formando um pavio aqui, quando ele atingiu esse nível aqui do 141, né, do Fibonacci. Aqui no gráfico mensal nós podemos observar a história, né, da empresa e a reação dela, do ativo, né, e a reação dela segundo alguns eventos que aconteceram na história aí, né. Por exemplo, aqui como a crise do subprime, essa foi a queda e a recuperação, né. A crise do PT, né, essa foi a queda e a recuperação, tá. O Joesley Day, né, pessoal. Pandemia. E agora todo esse conflito que está ocorrendo com uma possível estouro de uma inflação descontrolada e tudo, apesar da gente estar observando também os movimentos dos bancos centrais no controle de tudo isso, de desemprego, de... A verdade é que o mundo sempre está em constante ameaça, né? E agora não é diferente, tá, pessoal? A diferença agora é a circunstância.
Mas os problemas sempre estão aí, sempre a gente vê que estão sendo enfrentados, né? O que a gente tem que observar aqui, ó, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? De impulsão, correção, tá vendo? E agora a gente está numa impulsão muito forte, né? Tá bom? No gráfico semanal a gente observa que a gente está numa linha de tendência de alta, né? Como a gente falou, numa linha de tendência mais forte ainda, né? E agora a coisa virou foguete, né? A partir do momento que um ativo vira uma coisa assim, tá, pessoal? Eu começo a observar que pode vir, sim, um cansaço forte aí em cima de uma puxada dessas, tá? A gente já observa aqui mais uma vez esse candle, né? Com esse pavio aqui, tá bom, pessoal? Outra coisa importante observar que as médias de 200, de 27 de 9 estão apontadas para cima, né? O MACD está comprador aqui, tá, pessoal? E crescente, né? Tá? O MACD aqui. Nós temos os níveis de Fibonacci, né? Onde a gente está parando aqui no 141 do amarelo, que é o Fibo traçado a partir do gráfico mensal, né? E o 127 do Fibo azul, que é o abre alas, né? Que é o Fibo traçado aqui a partir do gráfico semanal mesmo, né? Fundo e topo, tá bom? As bandas de Bollinger estão abertas para cima, volume comprador aqui, né? Apesar de ter perdido força, ó, tá tocando aqui na média de 20, né? Na média aritmética. JJ Index praticamente sobrecomprado, colado aqui na linha da banda de Bollinger de 50, tá bom, pessoal? E CCI 50 sobrecomprado aqui, que já ultrapassou a linha do 200 para cima, tá bom? JJ Index comprado, tá vendo? O PVT já rompeu até a banda de Bollinger, né? No gráfico diário, a gente observa também grande força compradora, tá? Médias de 200, de 27 e 227 apontada para cima, de 9 flat. O MACD continua comprador aqui, tá bom, pessoal? Deu uma segurada agora, inclusive com essa volta aqui, com essa regressão à média, ó. Tá vendo? A gente tem uma regressão à média, onde o volume está crescendo de forma negativa, né? E o JJ Index aqui com o PVT apontado para baixo, retornando aqui para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? Sendo que o CCI também já deu o mesmo sinal, ó, o sinal de regressão à média aqui, onde ele rompe, né, a 200 para baixo, tá? Lembrando que nós temos as linhas de tendência aqui, né? Uma linha de tendência aqui mais abaixo, essa aqui mais forte, né? Que ela foi inclusive rompida e depois retornou, tá? No gráfico de 60 minutos, a gente também tem uma linha de tendência aqui, né, pessoal? Ó, a gente também tem uma linha de tendência aqui, tá? Aonde o preço acabou de bater nela aí, ó, tá? A gente tem esses níveis de Fibonacci aqui, inclusive com 111 desse Fibo branco, tá vendo? Né? Onde nós rompemos aqui a média de 9 e de 27, tá vendo? Que estão apontadas para baixo, a de 200 ainda apontada para cima. MACD começa a abrir aqui, ó, uma venda de forma crescente, tá vendo? E a banda de Bollinger está aberta para baixo, ó, né? Alvos, os níveis de Fibonacci aqui abaixo, né? 111,76, tá vendo? Onde está a média de 200, né? O volume cresceu negativo e virou positivo aqui no final. Olha a figura desse candlestick aqui que ficou, tá vendo?
JJ Index quis virar para vendedor, mas segurou aqui na média de 50, né? O CCI já deu venda aqui a partir daqui, né, pessoal? Esse ponto aqui, ó, foi o ponto de venda do CCI, ó. Tá? Justamente aqui na regressão à média, aonde o PVT virou para baixo aqui no JJ Index, tá vendo? Ele virou o direcionamento dele para baixo. Então o contexto de Petrobras para a semana é esse aqui, aonde as linhas de tendência são de alta, né? Tanto no semanal, quanto no diário, quanto nos 60 minutos, apesar dessa respirada aqui no 60, principalmente nos 60 minutos. Essa queda aqui, tá, pessoal? São aqueles pavios que apareceram aqui tanto no candle diário e no candle semanal, tá bom? Vamos lá analisar Vale 3, né? Ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. No gráfico mensal, né, pessoal, a gente observa aqui o que a gente tem chamado a atenção sempre, né? Daquele topo duplo aqui, ó. Tá vendo? Onde o ativo, o preço tocou aqui a média de 27, continua aqui nela, né? Nesse ponto aqui do Fibonacci, que é o 23, né? Tá aqui o 23, ó, do Fibonacci, onde a gente tem a média de 200 ainda apontada para cima, a de 27 e a de 9 apontada para baixo, o MACD comprado, mas minguante ainda, tá vendo? Ou seja, a força compradora cada vez está ficando menor nesse gráfico mensal, não vamos esquecer, tá? E JJ Index, volume comprador, ó, mas caindo, né? O JJ Index ainda comprado com PVT flat e o CCI virou para venda, né? O CCI está vendido, tá? No gráfico mensal. No gráfico semanal, a gente observa aqui que a gente em Vale, né? A gente observa aqui que essa linha de tendência de alta aqui ela foi rompida para baixo, né? O preço bateu aqui no 23 do Fibonacci em verde, tá vendo? E segurou, né? Onde o volume aqui é vendedor, tá vendo? As médias, a de 200 ainda apontada para cima, querendo virar flat. A de 27 e a de 9 apontada para baixo, com o MACD aqui vendedor, ó, e crescente. Bandas de Bollinger abertas para baixo, ó, pessoal. JJ Index ainda vendido, mas muito colado aqui, com PVT muito colado na média de 50. CCI vendido, mas também numa posição aqui meio de indefinição, né? Aqui na linha do menos 100, tá vendo? Tá vendido, tá, pessoal? Mas ocorreu essa regressão à média aqui e tudo. A entrada de uma operação para start aqui seria a abertura de um candle de alta com força vendedora aqui no volume, né? JJ Index também virando para vendedor e o CCI também, tá bem? Tá bom? Com alguma média aqui, pelo menos a de 9 voltando, né? Aqui, por exemplo, o preço rompendo essa média de 9 aqui para cima, né? Daria a estratégia 9.1 do Larry Williams e aí com essas outras engrenagens aqui do relógio suíço confirmando, seria um bom trigger para compra, né? Por enquanto, que a gente tem uma regressão à média. E nesse ponto aqui, a questão é observar, tá, pessoal? Até porque abriu um candle já de queda de volta, volume vendedor, JJ Index ainda tá vendedor, né? E o CCI também, de uma forma que é não mostrar muito o que é provavelmente possível acontecer de agora para frente, tá? Mas a gente tem que lembrar que aqui a gente tem ainda também o topo duplo, né? O topo duplo aqui. E aqui tá a neckline, né? Nesse nível aqui do zero do Fibonacci, tá? No gráfico diário, né, pessoal? A gente aqui tem um daqueles topos aqui, ó, né? Do topo duplo. Um daqueles topos aqui. A gente tem uma linha de tendência de queda aqui.
E essa linha de tendência de alta aqui que já vem há um bom tempo, que formou mais uma pá de ventilador aqui, ó, tá? Segurou aqui, né? As médias de 200, né? De 9, de 27 estão apontadas para baixo. O preço rompeu aqui já a média de 9 para baixo, ó. Porém tem um doji aqui, né? Foi formado um dojizinho aqui, tá, pessoal? Mais uma vez eu quero chamar a atenção, tá? E o MACD aqui que estava vendido fechou, né? A banda de Bollinger também, tá? Tem mais uma vez aqui um negócio que eu quero chamar a atenção, que é a questão que eu abordei na semana passada, que eu vou começar a colocar muitos Fibonacci sem os números dos níveis, tá, pessoal? Pra gente acostumar, claro. Lembrando que quando tá as linhas duplas, ó, aqui tem a linha dupla do 76 e aqui do 111, ó, e aqui acima do 23, né? A semana passada a gente abordou que a interseção, né, do 76 com a linha do 100, ó, e a interseção da linha do 0 com a do 23 são espaços de tamanho igual, né? De percentual de tamanho igual. Por isso, a gente usa a linha dupla aqui embaixo no 76 e no 111 para identificar e não precisar de colocar os níveis, tá bom, pessoal? Falando em níveis de Fibonacci, então, o preço pode cair aqui, né? Rompendo a 23 do Fibonacci com alvo no 111, né? E observando também esse Fibo verde, a gente vê aqui, ó, a linha do 76 aqui acima, do 111 aqui acima, né? Então a gente está fazendo o filé mignon, né? Onde realmente a gente cumpriu aqui, ó. Se a gente vê aqui, ó, 76, 111, ó. Desculpem. 76, 111, ó. A linha do Fibo tá aqui, ó. Tá vendo? Volume vendedor crescente, tá vendo, ó? Lembrando que estamos tratando do gráfico diário de Vale 3, né? JJ Index vendido com PVT virado para baixo, tá vendo? E a banda de Bollinger tá fechando aqui de 50 períodos. CCI bateu aqui, ó, na linha do zero, onde demonstra resistências ou suportes, né? No caso aqui uma resistência e voltou para baixo, ó, virou para baixo, tá vendido, tá vendo? No gráfico de 60 minutos, a gente tem essa condição aqui, então, do ativo, ó, onde a gente pode observar aqui um triângulo aqui, ó, né? Onde a gente já fez aqui uma regressão à média que pode caber aqui, ó, talvez, tá, pessoal? Talvez aquela estratégia do Larry Williams 9.2, né? Onde o preço retorna a média de 9 e continua o movimento. Apesar que a gente tem que observar aqui, ó, que a banda de Bollinger começou a fechar, ó. Tá vendo? A média de 9 e 27 estão apontadas para baixo, ó, dando força vendedora aqui para o MACD. E a média de 200 está flat, ó. Sendo que foi tudo rompido e a gente tem que observar aquela questão dos gaps, né? De Vale que realmente, ó, é muito grande, tá bom, pessoal? É difícil até apontar todos os gaps aqui, ó, que é muito gap. Inclusive com figuras como ilhas de reversão, ó. Semana passada eu tinha mostrado uma, aqui é outra ilha de reversão, tá vendo, ó? Né? E gap é o que mais tem aqui em Vale, né? A gente sabe que existe a máxima, né, de que todo gap será fechado, mas com esse tanto de gap pendente aqui, a gente começa a questionar, né, ó. É muito gap. Aqui é outra ilha de reversão, ó, pessoal. Tá vendo? Então, recapitulando aqui, médias de 9,27 apontadas para baixo, de 200 flat, MACD vendedor, né, e crescente. A banda de Bollinger começou a dar uma pensada aqui em começar a fechar, vamos ver, né? Com esse volume comprador aqui, mas o volume caiu, né? JJ Index está vendido com PVT flat, ó.
Ele chegou a namorar com a banda de bolinha de 50, mas voltou para cá paralelo à média de 50. O CCI voltou aqui da menos 200 para cima, no apontamento dessa regressão à média, né? E o contexto de vale então para a semana é esse, né, pessoal? A gente ainda observa que, apesar de no gráfico semanal, né, o preço ainda está acima aqui da média de 200, ou seja, está segurando aqui nessa. A gente tem que lembrar, né, que toda média móvel é um possível suporte ou resistência. Então a gente vê que aqui, ó, o preço está usando a duzentona, que é dura de romper, né, como suporte aqui. Então ele continua acima, né. Porém, ó, no gráfico diário, a gente vê que ela rompeu e está indo embora, né, pessoal? Sempre a gente fala sobre linha de tendência aqui, né? Então, linha de tendência de queda, topos e fundos descendentes, né? Impulsão, correção, impulsão, correção. Agora, nesse momento, a gente está numa correçãozinha aqui, né? Porém, a linha de tendência é de queda, tá bom? No diário, né? No semanal, a gente tem esse topo duplo, né? E no 60 minutos, a gente viu o preço caminhando aqui por baixo da linha de 200, tá vendo? E ele fez esse throwback aqui, né? Ele fez, porém caiu de volta, né? Lembrando de toda a quantidade de gaps formadas também. O JJ Index vendido, né? CCI também chegou a ficar sobrevendido, mas voltou, né? Da menos 200 aqui para baixo. Então o contexto do ativo é esse aqui. Lembrando mais uma vez que semana passada eu disse que é um ativo que eu estou de olho, porém eu não vejo ainda abertura para entrada, tá? Por enquanto estou olhando que a maior, das maiores funções da nossa profissão é justamente isso, tá, pessoal? É acompanhar, analisar até surgir a oportunidade clara de entrada, né? Eu ainda não vejo uma oportunidade clara de entrada de compra aqui para alguma coisa mais palpável, né? Para te ser honesto, eu vejo mais venda aqui do que compra nesse ativo, né? Lembrando que não é indicação de nada, até porque cada um tem uma necessidade, cada um precisa colocar sua operação dentro de um prazo estabelecido, um day trade, um swing trade, um position. E eu não estou falando aqui em questão de tempo gráfico nem de objetivo de nada, tá? Eu só estou vendo tendências aqui de queda, ó, que ainda não foram revertidas, né? E até aqui ocorreu uma consolidação, ó, né? Que eu não tinha falado, mas ela tá aqui, ó, uma consolidação aqui no gráfico de 60, ó, né? Tá bom? Vamos analisar agora o mini índice, né? Ou seja, o mini índice da Bovespa no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, do mini índice, tá bom, pessoal? Onde a gente observa todas aquelas crises que a gente econômicas que a gente comentou, né, de subprime, de PT, Wesley Day, pandemia e agora a questão toda da guerra aqui e tudo, né, desse crise de commodities e por aí vai, né? No gráfico semanal, a gente vê aqui, né, pessoal, observa questões aqui bem curiosas e interessantes. Esse gap grande aqui da pandemia, olha, né? Lembrando que o fibo roxo que eu traço, né, pessoal, é o fibo da pandemia, né? Então tá aqui no topo da pandemia e no fundo da pandemia, tá vendo, ó? E o índice, o mini índice chegou a bater aqui no 111, ó, nessa convergência, né, de fibos, ó, do fibo amarelo, que é o fibo que eu traço a partir do mensal, e o da pandemia, ó, e voltou, tá vendo? Cumprindo essa aqui a dinâmica do Fibonacci, né? A gente vê aqui agora, ó, que as médias de 9 e 27 estão apontadas para cima, o MACD está minguante aqui nesse vendedor virando comprador. A gente já passou aqui pela
oportunidade de compra aqui na estratégia do Larry Williams 9.1, né? Na estratégia dessa regressão à média aqui, ó, onde ele voltou da banda de Bollinger, tá vendo, ó? Olha o JJ Index aqui vindo e voltando, né? Virando aqui comprador agora, né? Aqui ele rompeu inclusive a duzentona, que está servindo, ó, como suporte, tá vendo? O preço está indo embora, apesar da formação agora desse pavio aqui, né? A banda de Bollinger está começando a abrir para cima, tá vendo, pessoal? E aqui também a gente observa, ó, essa consolidação aqui na dinâmica do Fibonacci, ó, tá vendo, ó? Né? Aqui entre o 111 e o 76 do Fibonacci da pandemia, tá vendo? A gente está aqui dentro, claro que às vezes forma um pullback aqui para baixo, às vezes um throwbackzinho aqui para cima, mas a gente tem testes aqui, ó, de topo e fundo, ó. Testes de topo e fundo, ó. Né? Testes de topo, teste de fundo, ó. Né? E continuamos aqui nessa linha aqui, tá bom? O volume tá caindo, ou seja, a gente tem uma divergência aqui do volume com preço, tá vendo? Como eu falei, JJ Index comprado aqui, onde ele rompeu já a média de 50 para cima. CCI também comprado, ou seja, ele rompeu a menos 100 aqui para cima, indo para 100 aqui, né? Essa é a situação, né, do mini índice Bovespa no gráfico semanal, tá bom? Para o gráfico diário, nós temos essa circunstância aqui, tá bom, pessoal? Onde a gente rompeu aqui já essa linha de tendência de queda, ou seja, aqui estava neckline, ele já rompeu, mas fez a regressão à média, tá vendo? Ó? Aqui tem uma regressão à média, ó. Sendo que o preço chegou já aqui na média de 9, né? Em que a gente tem a média de 9 flat, a de 27 para cima, né? E a de 200 também apontada para cima, onde as três foram rompidas, tá vendo? Falando de trigger, né, do setup JJ, aqui é a entrada mais importante do setup, né? Onde a gente vê, ó, que o PVT aqui no JJ Index cruzou a linha da média móvel de 50 para cima, e aqui bem atrás o CCI já tinha dado a compra cruzando a 100 para cima, tá vendo? Apesar dessa questão aqui, ó, que traz uma certa dúvida, né? Quando o CCI faz essa questão aqui, né? A gente não tem tanta segurança para saber que quando ele está rompendo aqui, até quando é compra mesmo. Por isso, a gente vem para o JJ Index para olhar o PVT aqui, ó, que está numa linha de tendência de alta, tá vendo? Junto com o preço, ó, né? As bandas de Bollinger estão abertas e para cima, tá vendo? MACD comprado, ó, né? Então aqui a gente, e detalhe, né? Essa linha de tendência de queda, ó, impulsão, correção, impulsão, né? Ela topos e fundos, né? Compradores. Porém a gente tinha essa linha aqui, né? Para romper, ó, que é justamente a linha onde a gente demonstraria que começou uma linha de tendência de alta, né? Vamos ver se ela vai se segurar aqui, tá bom, pessoal? No gráfico de 60 minutos, a gente também aqui tem uma linha de tendência de alta, ó, né? A gente também tem uma LTA aqui, tá bom, pessoal? Ó. Aqui ficou uma mais forte ainda, que foi rompida para baixo, ó, né? E a gente tem um gap aqui, tá bom? A gente tem um gap aqui, como tem esse outro gap aqui, ó, tá vendo? Isso forma uma ilha de reversão, tá vendo? As médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo, automaticamente a gente tem um MACD vendedor e crescente aqui, tá vendo? Bandas de Bollinger abriram para baixo, dando volatilidade para essa queda. A gente tem os níveis de Fibonacci aqui acima, né? Onde a gente está agora no 76 aqui desse fibo branco. A gente tem o comprimento aqui de um filé mignon, ó, na dinâmica de Fibonacci, ou seja,
A gente tem o 23 aqui e o 76 desse fibo verde aqui, né? O volume caiu aqui, JJ Index vendido com PVT aqui virado para baixo, tá vendo? E CCI também vendido, olha, ele rompeu a senha aqui para baixo, tá vendo? Né? Então essa é a situação do mini índice aqui no gráfico de 60 minutos. E aí eu queria fazer aqui, pessoal, uma comparação, né? Entre... Ah, não, ainda não vem a comparação. Então, para a semana, o contexto do ativo é esse aqui, tá bom? A gente tem aqui, ó, uma consolidação aqui que eu não mostrei, ó, pessoal. A gente tem essa consolidação aqui no gráfico semanal, tá bom? Onde ela também tá aqui, ó. Aqui também a gente pode observar a consolidação, né? Tá? Apesar do rompimento dela aqui para baixo, né? Que é justamente esse ponto aqui, tá bom? E aqui no gráfico de 60 uma clara linha de tendência de alta, né? Bem forte, tá, pessoal? Apesar desse respiro aqui agora, né? Esse é o contexto do mini índice para semana aí, tá bom? E aí eu queria fazer essa comparação aqui do mini índice com o Petrobras. Olha a proximidade, a aparência de proximidade do movimento das duas, né? Inclusive aqui com essa virada aqui, ó, tá vendo? Olha, a diferença é que aqui Petrobras não abriu um gap, ó. Aqui tem esse gap aqui com essa ilha de reversão, lembra? Porém, olha a proximidade de aparência, né, do movimento de preço das duas. Porém, eu tirei aqui um terceiro gráfico, que é o comparativo percentual entre os dois ativos, né? E a linha gráfica do movimento do preço é realmente bem parecida, tá vendo? Porém, as variações percentuais são bem consideravelmente diferentes, né? Sendo que Petrobras, quando a gente fala de gráfico de 60 minutos, a gente está trabalhando mais ou menos com um mês aqui de variação, né? E Petrobras variou 33% praticamente, né? 32,9%. E o índice variou bem também, não variou mal, mas variou 14,19%, ou seja, Petrobras teve uma variação positiva o dobro, né, do mini índice, né? Por isso ainda a minha crença nesse movimento de alta ainda da Petrobras, nessa força aí tudo, na vantagem, né, inclusive de se fazer comparativos, tá bom? Vamos lá, análise do mini dólar, né, no setup JJ. O gráfico mensal do mini dólar é esse, né, pessoal? Onde a gente aqui observa também, né, algumas questões, né, da crise aqui, ó, da época da queda da Dilma, Joesley Day, tá vendo? A gente passou por uma consolidação aqui, né? Ó, né? Um retângulo, né? Essa figura gráfica fez um pullback aqui, voltou e a gente está dentro desse ponto de consolidação aqui no gráfico mensal, tá bom? No gráfico semanal, a gente observa aqui, ó, né? A consolidação, tá bom, pessoal? Onde a gente também está dentro aqui, né, dessa consolidação. A gente também observa que tem um triângulo aqui, né, a linha de tendência de queda aqui, ó, tá vendo? E a linha de tendência de alta aqui, ó, tá vendo? Né? A gente tem os níveis de Fibonacci aqui, onde a gente está no 76, tá vendo? Esse fibo cinza aqui, né? As médias de 9 e 27 estão flat, tá vendo? Né? Sendo aqui de 9 está em cima da de 27, ou seja, a gente tem um MACD comprador, né? As bandas de Bollinger estão fechando, né? A média de 200 está apontada para cima, volume está comprador, mas caiu. JJ Index virou vendedor, mas está voltando aqui para a média de 50, tá vendo? Com PVT virado para cima, né?
CCI tá vendedor, ó, porém a linha dele começou a virar para cima também, né? Essa é a posição do gráfico semanal do mini dólar, tá? Já no gráfico aqui diário, né? A gente observa com mais clareza aquele triângulo que a gente comentou, ó, tá? A gente observa aqui com mais clareza. Os níveis de Fibonacci aqui também, tá vendo? Observando de novo que eu coloquei aqui, ó, o Fibonacci sem os níveis, né? Para que o nosso gráfico não fique tão poluído, né? Sendo que as linhas duplas aqui mostram para a gente claramente que aqui é o 76 e aqui é o 111, tá vendo, pessoal? Ó, né? Desse Fibonacci em cinza, tá bom? A gente também tem níveis aqui do Fibonacci da pandemia, né? Que é o 76 aqui acima, tá? Tá a linha dupla dele aqui e aqui tá o 23, ó. Né? Desculpa que eu não fui até lá embaixo. É aqui o 23, ó. Né? A gente tem o 111 aqui do fibo mais longo, que é esse amarelo, né? E aqui a gente também vê claramente, ó, a média de 9 flat, a de 200 também flat e a de 27 um pouquinho virado para baixo, sendo que o MACD tá vendedor, tá vendo? Banda de Bollinger começou a fechar, tá vendo? JJ Index, ó, vendido, né? Com o PVT virado para baixo, ó, querendo ir aqui para banda de Bollinger de 50. E o CCI está vendido, né, pessoal, desde aqui de cima, ó, e ele deu uma pensada aqui nesse nível e está querendo virar para baixo de volta, tá vendo? Vamos ver aí o que vai vir, né? No gráfico de 60 minutos, então a gente vê aqui, ó, claramente uma linha aqui, né, pessoal, ó, tá vendo? E aqui outra, né? Sendo que a média móvel exponencial de 200 está flat, a de 9 virada para baixo e a de 27 flat também, sendo que a gente está com um MACD comprador minguante aqui, tá vendo? Ele está fechando o histograma dele, as bandas de Bollinger também fechando, volume aqui, né, não diz muita coisa. JJ Index comprador com PVT flat, tá vendo? Ele veio, namorou aqui com a banda de 50 e voltou, tá comprador, tá acima da média de 50, né? E o CCI já deu venda aqui bem clara, tá bom, pessoal? A partir daqui, que se a gente for ver, ó, é mais ou menos esse ponto aqui, né? Tá? Que ele deu venda aí, ó. Essa é a situação do mini dólar, né? No gráfico de 60 minutos. E o contexto do ativo é esse, tá, pessoal? A gente tem essa consolidação aqui que a gente está dentro dela, né? Do gráfico semanal. Aqui a gente vê o triângulo, né? Mais claramente. E aqui também tem um triângulo aqui formado com questionamento, sendo que aqui, ó, nos 60 minutos a gente está abaixo da média móvel de 200, tá vendo? Que está sendo usada como resistência, tá vendo? Ó, ela bate lá e volta para queda, né? Vamos ver como é que anda mais aí o mini dólar. Análise de Bitcoin, tá? Esse Bitcoin aqui é a comparação do Bitcoin com o dólar americano no setup JJ, tá, pessoal? Esses gráficos aqui, como funcionam, né? O mercado de Bitcoin funciona 24 horas, 7 dias por semana. Eu quero lembrar que esse gráfico aqui foi tirado ontem, né? Hoje é dia 21, ele foi tirado no dia 20, tá? Então ele está perdendo alguma coisa aí, algumas horas, tá? Em torno de umas 6, 8 horas mais ou menos, tá? A gente olha aqui o gráfico mensal, tá, pessoal? E a gente vê a história aqui do ativo com as grandes altas dele, grandes quedas, né? É a característica dessa criptomoeda e de boa parte das criptomoedas. Ele rompeu aqui, ó, esse nível do 111 do Fibonacci, chegou aqui na região do 127, já quase no 141 e voltou para o 111, tá vendo? As médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo por conta do período histórico do ativo. Ele ainda não tem a de 200 aqui, a duzentona, né? Volume caiu muito, tá vendo? JJ Index ainda está comprador aqui, mas de um jeito bem
nada confiável, tá, pessoal? E o CCI virou para venda, né? No gráfico semanal aqui agora a gente tem um movimento mais claro, né? Linha de tendência de queda bem clara aqui, tá bom, pessoal? Ó, impulsão, correção, impulsão, correção e começou uma impulsãozinha aqui para baixo, né? As médias de 27 e de 9 estão apontadas para baixo, MACD vendedor, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas para baixo, dando volatilidade para queda. Volume caiu bem, JJ Index vendido aqui já na banda de Bollinger de 50. CCI já voltou até da menos 200 aqui para cima e está aqui na menos 100, né? E é isso aí, pessoal, do gráfico semanal de Bitcoin. Lembrando aqui é 111, né, do Fibonacci, azul, tá? A gente está justamente nessa região aqui. Já no gráfico diário, a gente tem claramente uma linha de tendência de queda aqui, né? Bem clara. Banda de Bollinger banda de Bollinger. Média móvel de 200, de 9 de 27 apontadas para baixo. O MACD começou a abrir aqui uma posição vendedora. Banda de Bollinger abertas para baixo também, dando volatilidade para esse movimento da queda. A gente vê aqui que a gente tem uma consolidação aqui, tá, pessoal? Né? Ele tem segurado aqui nessa região, né? Vamos ver o que acontece, tá? JJ Index querendo virar vendedor aqui na média móvel de 50 períodos. CCI já virou vendedor aqui mais na frente, tá vendo? Porém o volume, né, ainda tá comprador, né? E caiu bem, né? O volume caiu com a posição compradora, tá? No gráfico de 60 minutos, a gente também vê uma linha de tendência de queda, tá, pessoal? Ó, aqui a gente tem os níveis de Fibonacci, né? Tá o 76 aqui, tá o 111, ó, desse fibo branco, né? O preço tá justamente agora nessa posição aqui, né? Onde ele rompendo aqui, né? Esse 111, que dentro da dinâmica de Fibonacci é uma região de reversão violino, né? O volume vendedor cresceu, né? Médias móveis de 200, de 27 e de 9 apontadas para baixo, MACD vendedor, tá vendo? Banda de Bollinger já começou a abrir aqui para dar volatilidade para queda. JJ Index vendedor, tá vendo? E CCI também vendedor, porém numa posição aqui um pouco duvidosa, tá? Então o contexto de Bitcoin para a semana é esse, tá, pessoal? Olhando aqui que nos 60 minutos a gente rompeu a 200 para baixo, que é um marco isso, tá vendo? Tá bom? Se a gente vê, isso tinha acontecido somente aqui atrás, ó, né? No gráfico diário também já está rompido a banda de Bollinger para baixo e no de 60 também está rompido para baixo, tá vendo? Então a linha de tendência é de queda, né? Vamos olhar aqui os gráficos comparativos com o Ibov dos ativos, tá bom? Então o primeiro aqui é no 15 minutos, onde a gente observa aqui mais ou menos o movimento dos preços da última semana, tá? De forma percentual, comparativa. Então a gente ainda vê que o ativo que mais ganhou foi Petrobras e o que mais perdeu foi Bitcoin. Nesse período, e os outros ativos estão bem aqui colados com o Ibov, mais ou menos colados, né? Negativo, Vale e Bitcoin, né? De forma positiva aqui nós temos o próprio Ibov, o mini dólar, o mini índice e Petrobras. Nos 60 minutos a gente observa aqui mais ou menos o último mês, sendo que a maior variação positiva foi Petrobras, né? E seguido do Ibov, do mini índice, né? O mini índice, se a gente observar, anda muito colado realmente com o Ibov, como tem que ser, né? O Bitcoin, curiosamente, está positivo aqui, tá, pessoal?
E Vale e mini dólar tá negativo, né? No diário a gente observa aqui que a maior variação positiva também é Petrobras, né? Seguido do mini índice, o próprio Ibov, né? Vale também está positivo aqui nesse período. Não, Vale não está positivo. Não, esses aqui estão negativos, esses. Me desculpem, o zero está aqui, né? E o ativo que mais perdeu nesse período aqui de um ano foi Bitcoin, né, pessoal? Seguindo aqui para o gráfico semanal, a gente observa a volatilidade, né, de Bitcoin, tá vendo? É inquestionavelmente incomparável, né, as oportunidades dadas tanto para compra quanto para venda, né? Bitcoin é uma coisa de alta volatilidade mesmo. E nós traders, eu acho que a gente não deve reclamar de volatilidade. É tudo que a gente quer, né, pessoal? Claro que o cuidado com o Bitcoin, eu acredito que tem que ser muito maior, né? Até por questão dessa variação enorme e até por questões outras que eu acho que não é o momento ainda de comentar aqui. Dentro desse período semanal, né, do gráfico semanal, que a gente está analisando aqui mais ou menos os últimos 4 anos, tá? A gente vê que a maior variação ainda positiva ainda foi Bitcoin, seguido de Petrobras, seguido de Vale, do mini dólar, mini índice e o próprio Ibov, tá? Tirando a grande volatilidade de Bitcoin, eu fiz mais esse gráfico aqui para a gente ter uma observação mais clara, né, do movimento dos preços, o percentual dos preços, para a gente ter uma forma de comparação também, né? A gente observa aqui que o mini índice e o próprio índice, né, o próprio Ibov, andam colados, na verdade, né, como tem que ser. O dólar está aqui acima, a maior variação nos últimos 4 anos positivos é Petrobras, e Vale perdeu a majestade dela. Petrobras está cada vez subindo mais e Vale tem segurado, né, pessoal? É uma ótima empresa, como eu falei na análise do ativo. Eu estou aguardando o ponto de entrada que para mim ainda não apareceu, né? Uma hora aparece. Isso aqui é questão de paciência e observar o momento certo, né? O trigger certo para a entrada, tá? Que para mim ainda não chegou. O gráfico mensal aqui, quando a gente vai comparar os ativos, né, com Bitcoin, é, é assustador até, né? Mas está aqui, né? E a gente vê mais uma vez a grande volatilidade de Bitcoin, né? Tanto para alta quanto para queda, tá, pessoal? Isso aqui não, mais uma vez eu digo que na minha interpretação gráfica não é um ativo para comprar e segurar. É um ativo que dá ótimas oportunidades tanto de compra quanto de venda, né? Quem consegue comprar aqui e vender aqui, ó, e vender aqui e zerar aqui, por exemplo, e vice-versa e por aí vai, quem vai surfando o ativo ganha muito dinheiro mesmo, né? Tem que adquirir essa capacidade, né, de leitura gráfica e tudo, porque vale a pena. Tirando o Bitcoin do gráfico, a gente vê aqui que no gráfico mensal, que a gente está analisando mais ou menos os últimos 20 anos, Vale ainda é o ativo que mais se valorizou nesse período. A gente vê mais ou menos topo duplo aqui formado, né? Quando o gráfico vira de linha, ele corta, se eu não me engano, ele corta porque ele trabalha por fechamento, né? Ele corta os pavis dos candles, que não deveria, mas corta. O segundo ativo de maior valorização foi Petrobras, né, pessoal? E o ativo que menos valorizou foi o dólar, né? Perante o real, tá bom? Nesse período dos últimos 20 anos. É curioso, mas é verdade, né? Então é isso aí, pessoal. Para hoje são essas análises, né? A alegria não está nas coisas, está em nós. Goethe, Fausto. Um barco, um barco no porto está seguro, mas não foi para isso que ele foi feito. William Shedd. É isso aí, pessoal. Isso aqui trazendo uma analogia pra gente, a gente, como trader, a gente se prepara para fazer operações. Então aqui eu sempre comento muito sobre overtrading,
né, sobre o excesso de operações no mercado, mas isso também não exclui que a gente não deva correr riscos no mercado. Toda vez que a gente abre uma operação de mercado, a gente está correndo risco, tá? Só que esse risco tem que ser calculado, tem que ser pequeno, tem que ser diminuto, e para isso nós temos todas as ferramentas, né, no setup JJ e também dentro de nós mesmos para correr esses riscos calculados que não vão matar a gente, né, no mercado, tá? A gente nunca pode se colocar num terreno de morte, como diz Sun Tzu, né? O que é um terreno de morte no mercado financeiro? É a gente fazer operações ao ponto que a nossa conta vai ser quebrada, que a gente vai zerar a conta nossa de investimentos. Porque a morte do trader no mercado é justamente isso, é ele quebrar, é ele falir, tá? Porém, nós não fomos feitos para ficar fora de operações 100%, mas a gente também não tem que ficar em todas, né? Seleção, né, pessoal? Não coleção. Espere sempre coisas boas da vida e seja surpreendido com algo ainda melhor. É, é isso aí. Claro que sempre com equilíbrio, tá, pessoal? Quando a gente é positivo, claro que a vida da gente funciona melhor. Agora, isso não quer dizer que a gente vai acreditar que uma operação probabilisticamente inviável vai dar certo, né? Nós trabalhamos com probabilidade, não podemos esquecer. As leis que governam as circunstâncias são abolidas por novas circunstâncias. Napoleão Bonaparte. Essa frase de Napoleão serve, né, Bonaparte, serve para circunstância que ele viveu, mas serve também para a circunstância do mercado. Hoje nós fizemos análise de vários ativos aqui. E claro que eu tenho uma visão panorâmica, né, a partir de vários tempos gráficos e tudo, e análises de indicadores, de para onde possivelmente vai qualquer ativo. Porém, amanhã, pessoal, o mercado vai abrir e algo vai acontecer que pode mudar sim a minha interpretação do ativo e eu não tome, às vezes, uma ação de compra sobre o ativo por conta de algo que alterou, né? Ou seja, novas circunstâncias trazem novas ações, novas reações, tá bom? Da gente perante o mercado. O que importa, na verdade, é que se tenha uma boa técnica, de preferência ótima, em conjunto com uma grande disciplina para aplicar de forma consistente. André Araújo. É isso aí, pessoal. Eu sempre falo que a gente precisa ter cultura gráfica, né? A gente não precisa conhecer tudo e qualquer coisa do mercado, mas a gente precisa conhecer uma boa quantidade de coisas e muito bem, tá? A partir disso, a gente vai escolher o que serve pra gente. Foi o que eu fiz com relação quando eu montei a tela do setup JJ. Esses ativos são os ativos que me atendem melhor na minha operação de mercado financeiro, tá? E eu procuro sempre conhecer muito bem todo esse mecanismo que eu chamo de relógio suíço, que é o setup JJ, né? E aí vem a questão de saber e ter essa boa técnica, de preferência ótima, com uma grande disciplina para aplicar de forma consistente. Ou seja, eu não abro mão da minha regra de operacional de mercado, tá? Onde eu tenho que zerar, eu zero. Onde eu tenho que comprar, eu compro. Onde eu tenho que vender, eu vendo. E eu não abro mão, tá? Nessa coisa aí a gente tem que ter pouca flexibilidade, tá bom? Nessas regras próprias nossas de mercado. Ponto de stop é ponto de stop. A gente deve e pode ter flexibilidade em várias coisas, inclusive no mercado financeiro, tá bom, pessoal? Mas, por exemplo, ponto de stop é ponto de stop, tá bom? Não cabe essa coisa da flexibilidade. E assim, vamos sempre administrar bem nossas raízes, tá bom, pessoal? Com boas raízes sempre a gente chega ao sucesso, tá bom? Muito obrigado. Hoje, em especial, esse vídeo aqui é dedicado à minha princesa, ao amor da minha vida. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço nesse mundo. E é o grande amor da minha vida, tá bom? Então, princesa linda, muito obrigado, tá bom? Aquela promessa
continua de pé para sempre, tá bom? Eu vou dizer sim, eu te amo todos os dias da minha vida. Muito obrigado, meus amigos. Mais uma vez, espero ter passado, ter transmitido algo de bom para vocês aqui, tá bom? Vamos continuar o caminho. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Vocês são os motivos, os grandes motivos de eu estar produzindo esses vídeos aqui para tentar passar algo que eu tenho aprendido nesses anos de mercado, tá bom? E vamos continuar em frente, né? Água fura pedra. Os